Bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui será um ponto fora da curva, sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui nesse momento, prazer, eu sou a Glaucia Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Iana Healing, um programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e também, como vocês já sabem, ou alguns vão descobrir agora, a criadora desse canal de comunicação que está abalando já faz um tempinho aí as estruturas das mentes instintivas, emocionais e racionais e rompendo também com alguns paradigmas, algumas crenças e acabar revelando aí, fazendo isso, até alguns traumas que limitaram, e você já sabe, você de ser quem você realmente gostaria até hoje. E hoje nós estamos aqui mais uma vez e pela primeira vez nesse momento com o início da série A Glau Responde. E nesse primeiro episódio eu tenho a alegria de trazer um convidado muito especial para mim. Eu vou pedir para ele se apresentar para vocês aqui e entenderem essa série de perguntas com a Glau Responde. E a gente vai dar início, então. Então, convidado, por favor, se apresente nesse primeiro episódio aqui do A Glau Responde. Vai lá. Meu nome é Rafael Loucastro, eu sou empresário, investidor, estruturador imobiliário e estou muito feliz de participar aqui nesse episódio com você. Gostaria de falar primeiramente que eu sou um grande fã, assisti todos os seus podcasts e mais de uma vez cada um. Eu acho que o trabalho que você faz é maravilhoso, tanto aqui no Disruptivos como no Iana Healing e também nos atendimentos pessoais, né, que a gente vê depoimentos. Então, assim, sou um grande fã do seu trabalho e também sou um grande fã seu como pessoa, porque estou casado com você há quase 20 anos, Glaucio. É o marido, gente. Para quem não sabe, aqui o primeiro convidado dessa série do Aglau Responde é o marido. Ah, marido, que maravilha! Eu fico muito feliz de saber e quero dar uma dica aí, dizer para o pessoal. Se o seu marido não é seu fã, gente, algo de errado não está certo. Se ele não está ouvindo, não está pegando dicas aí com você, às vezes enche a cabeça, né? Mas se ele não é, olhe, tome cuidado, que você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Obrigada, é uma alegria ter você aqui hoje, amor. Para a gente falar um pouquinho aí sobre as maiores dúvidas, né, que o pessoal vive, todo mundo tem pergunta e eu sempre recebo bastante coisa. E hoje a gente está aqui para responder com certeza muitas das dúvidas que acontecem do lado de fora e o pessoal fala: Meu, como é que eu vou fazer isso agora? Será que tem alguém que pode me auxiliar e dar um direcionamento e mostrar talvez aí aonde esteja um ponto cego dentro da parte empresarial, dentro do crescimento e desenvolvimento humano? Então, hoje estamos aqui começando e teremos mais episódios assim para falar sobre as maiores perguntas aí que o pessoal tem e que gostaria de fazer para ter um direcionamento e como toda a nossa vida está sempre entrelaçada com o desenvolvimento humano, com o crescimento, expansão da consciência, com clareza, discernimento. Então, bora começar. Quais são as perguntas aí que você viu e que para você são importantes e que você também acredita que é importante e todo mundo tem curiosidade para saber? Vou fazer as perguntas. Primeiro, gostaria de falar que são muitas perguntas, né, e muitos assuntos que a gente poderia estar abordando aqui hoje. A gente selecionou, eu selecionei três perguntas para fazer. Eu acho que duas voltadas bastante para negócio e uma para desenvolvimento humano, né? Porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essas perguntas, porque acredito que elas são de importância geral, né? Acho que todo mundo gosta de viver melhor, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ganhar mais. Então, acho que essas perguntas elas vão beneficiar muita gente. E antes de começar,
eu gostaria de falar um pouquinho mais do seu trabalho, de como eu fui beneficiado ao longo desses anos, porque eu sempre tive as minhas perguntas respondidas e sempre tive um apoio muito grande de uma pessoa com bastante conhecimento. Então, queria te parabenizar aí antes da gente iniciar as perguntas. Mas vamos lá. A gente veio para isso, né? Então, primeira pergunta. Como a gente pode subir de nível de maneira mais segura, mais inteligente? Tá. Ó, quando a gente fala, primeiramente aqui, queria agradecer, que bom que, óbvio, né, gente? Quando a gente vê as alterações acontecendo dentro de casa, a gente sabe que a gente, alguma coisa, a gente está fazendo certo, né? Então, eu fico muito feliz aqui e agradeço publicamente o marido por ter enxergado sabedoria na própria esposa. Hoje é tão difícil ver isso, né? Mas eu acredito que na condução que eu sempre me disponho a ter de Deus, sempre recebo um transbordo de sabedoria, e que bom que você conseguiu identificar que esse transbordo de sabedoria, né, é só se abrir para o conhecimento que é transbordado para alterar a própria realidade. Mas vamos lá responder a pergunta, então, gente. Tenho certeza que é pergunta que todo mundo gostaria de saber, né? Como é que eu saio desse nível de onde eu tô para chegar onde eu quero de maneira mais segura, mais inteligente? Eu acredito assim, tá? E, na verdade, segundo vários estudos hoje, inclusive do Dr. Hawkins, do Sucesso é para Você, existe como mudar de nível de uma maneira inteligente, que traz clareza. A primeira parte é a seguinte: quando você muda de nível estrutural, tanto financeiro quanto na carreira, em relacionamentos, você fez uma mudança e uma alteração de consciência para um crescimento que talvez você nem acreditasse que você estava fazendo e nem sabia o quanto isso tinha a ver com o desenvolvimento humano e com os níveis reais de consciência. Então, como é que eu faço para subir de nível de consciência, se assim eu posso dizer, tanto dentro da carreira, da parte financeira, de relacionamentos, na parte social, na parte espiritual, na parte emocional? Tudo isso está completamente interligado uma coisa com a outra. Se você que está ouvindo a gente aqui achou que estava tudo separado, não tá, gente. Quando a gente começa a estudar a tabela de consciência do Dr. Hawkins, e se vocês procurarem aí, vocês vão achar online, vocês vão saber do que eu estou falando. Lá ele coloca dentro dessa tabela de consciência, cada ascensão de nível vai mudando a sua forma de ver a vida. Como é que a gente pode fazer isso com mais segurança? A primeira parte que eu quero dizer para vocês, e que talvez ninguém vai imaginar que essa é a resposta, é o seguinte: como que eu mudo de nível? Você já parou para pensar num jogo de videogame que o seu avatar nesse jogo de videogame, ele tinha algumas habilidades, ele tinha algumas peças de roupa, ele sabia fazer algumas coisas que quando você chega lá no segundo nível do videogame, aquelas habilidades já não servem. Você tem que pegar mais moedas, você tem que ter um outro tipo de veículo, você tem que saber como pular não só um jacaré, mas dois, e tem um cogumelo para comer que você ganha vida. É exatamente assim que acontece na nossa vida. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso fazer para mudar de um nível para o outro é tudo que eu conheci, tudo que eu sabia e tudo que eu tinha como crenças e tudo que eu fazia serviu para o nível aonde eu estava. Então, para estar num novo nível, eu preciso desbloquear novas habilidades. Para estar em um outro nível financeiro, para estar em um novo nível na carreira, você precisa desbloquear novas habilidades. E para isso precisa de treino, de conhecimento. Então, Glau, como é que eu saio do nível onde eu estou para o nível onde eu quero? A primeira coisa é, além de desbloquear novas habilidades, né? E novos conhecimentos, a primeira coisa é deixar tudo que você usou
no nível anterior, para começar a utilizar coisas novas. E isso é estar no presente. É como se no passado você tivesse lá vestindo, tá? Moletom, calça jeans, tênis, e a sua vida era maravilhosa, indo para a faculdade, estava tudo lindo, e naquele lugar e naquele ambiente servia. Mas agora que você entrou para uma empresa, não dá mais para usar tênis, não dá mais para usar calça jeans, não dá mais para usar moletom. Agora, neste lugar, a roupa é outra. É sapato social, é calça social, é um blazer. Você vai participar de reuniões onde as linguagens são diferentes. E talvez nesse novo lugar você precise estudar o ambiente para estar neste ambiente agora de maneira consciente. Glau, o que que eu preciso fazer? Estudar a mentalidade desse nível de consciência? Preciso. Como é que eu vou me ambientalizar nesse novo nível de consciência se eu não sei o que que essas pessoas fazem, eu não sei como elas pensam, eu não sei como elas se sentem, eu não sei como elas fazem o que fazem e como fazem? Então, a primeira coisa é, eu preciso estar no hoje, mas no hoje andar e caminhar, buscando já ter conhecimento de como é que essas pessoas se sentem. É nesse lugar e nessa investigação que você vai dar de cara com muitos traumas, com paradigmas, com crenças limitantes que não permitiram você chegar num nível diferente. Glau, por quê? Porque lá no primeiro nível, e vamos colocar com coisas materiais, tá? Por exemplo, só para a gente entender aqui. Se no primeiro nível eu tinha um carro popular, eu tinha uma casa mais popular, então eu quero estar para cima, eu quero ter uma casa maior, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter um emprego melhor, eu quero tudo melhor. O que que eu tenho que fazer? Hoje, aonde estou, com o que estou vivendo, preciso entrar em contato com aquele nível, aquela nova frequência, saber como aquilo funciona e começar a detectar quais são os bloqueios que me impedem de estar nesses lugares. É nesse lugar que a gente começa a encontrar dependência emocional, crenças de eu não mereço. A gente começa a encontrar esse lugar aí de opa, por que que será que eu não posso ir? Falta de permissão emocional para estar nesses lugares. E aí a gente não consegue sair do nível que a gente está para o próximo nível, porque é como se a gente tivesse amarrado no nível anterior. Para pular do nível de onde a gente está para o próximo nível, a gente precisa começar a olhar para o que nos prende no nível anterior. Então, quando eu começo a olhar, Glau, puxa vida, eu descobri que eu tinha um trauma da infância, de não merecimento, ou de deixar embora as coisas que me pertenciam e não fazer nada a respeito disso. Eu posso olhar para isso e buscar auxílio e orientação. Para quê? Para voltar nesses lugares, para curar a criança interior. Às vezes você vai descobrir que você não pode estar no nível de cima porque você tem um problema com o pai, um problema com mãe e, consequentemente, tem um problema com essas energias. Você precisa de força emocional, que é a base que a mãe dá para estar num lugar mais alto. Não precisa, gente? Você não precisa de uma emoção mais equilibrada e mais energizada na segunda fase do videogame lá, que você tem que pular e você tem que passar por cima do jacaré e você tem que pular mais alto para pegar o cogumelo. E tô lembrando de Mario aqui, tá, gente? Só para vocês saberem do que eu tô falando. Se você não tiver potência emocional, força, que é a garra, que é o entusiasmo que vem do feminino, você não vai. E se você não tiver a energia de ação e de conquista que vem dos nossos pais, né? Que vem da parte paterna, eu posso assim dizer, você também não vai. Você também não tem essa energia de ação, a força para ir. Então, quando eu tenho ação e emoção juntas, fortificadas na base estrutural, na primeira fase do jogo, quando eu vou para a segunda, fica mais fácil ter conhecimento,
Fica mais fácil estar em estado de presença para ver cada desafio por vez. E, gente, essa referência do videogame é fantástica, tá? Porque você tá lá no videogame, não é passo a passo que acontece um desafio, gente. É a cada andadinha que tem que pegar uma moeda, tem que pegar um cogumelo, tem que pular isso, tem que conseguir isso. Então, assim, primeira coisa é, para pular de nível, a primeira fase é eu preciso estar no estado de presença. Segundo, eu estudo o lugar onde eu quero estar. A primeira parte, estudo, eu tenho que estudar, eu tenho que saber como que aquelas pessoas se vestem, como elas falam, que tipo de conhecimento que elas têm. Então, esse lugar é fantástico, tá? Se conectar com essas pessoas e entrar na frequência dessas pessoas já vai te puxar para esse lugar, tá? Essa é uma das coisas que ninguém conta, mas todas as vezes que você tá com pessoas que se vestem de certa maneira, que falam de certa maneira, que se comportam de certa maneira, fica muito mais fácil de você fazer uma coisa que o pessoal conhece pouco, que é mimetizar, é como se fosse uma cópia aí. É como se você usasse essas pessoas como um espelho para o qual onde eu quero ir. Então, isso é muito legal porque eu tô nesse lugar, eu ainda não sei muito bem, mas se eu chego lá, eu já tô começando a cada vez que eu vou frequentando esse lugar, por mais que eu ainda não tenha muita habilidade, eu já começo a ver como que as pessoas falam e eu vou estudar melhor como falar. Eu vou ver como as pessoas pensam e eu vou procurar moldar a minha mentalidade. O que vai te impedir de chegar nesse novo nível e não conseguir progredir é o quanto você está preso no nível anterior. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ficar ligado. Como que eu posso chegar mais rápido e chegar com mais consistência no próximo nível? Estado de presença, estudo, verificação das suas dependências emocionais, de traumas, de paradigmas, porque aí, quando você já está bem amparado disso e faz uma estruturação, né, inclusive financeira, Glau, eu quero estar lá, então, ok. Reorganize suas finanças para ter condições, inclusive, de sair desse lugar e ir para o outro. Tem muita gente que fala, ah, Glau, eu quero sair do trabalho, do emprego, né, CLT, alguma coisa assim, para ir para um próximo nível. Eu quero empreender. Tá, mas quanto tempo você tem de contas pagas em reserva? É a primeira coisa que tem que fazer? É a primeira coisa que tem que fazer. Então, precisa de uma reestruturação interna. Como é que as pessoas que estão onde eu quero chegar, no próximo nível aí, como que elas pensam? Então, você já vai criando padrões de como fazer essa alteração. E aí a gente achou, né, que não tinha nada a ver com desenvolvimento humano, nada a ver com níveis de consciência, mas tem. Nesse lugar novo, você não vai ter mais conhecimento? Vou. Você vai ter mais clareza? Vou. Você vai conhecer coisas que você nem sabia que existiam para poder começar a investir e ter outras fontes de renda? Com certeza absoluta. A única coisa que pode te impedir de ir para um próximo nível e ir subindo, subindo, subindo cada vez para níveis maiores é como você se sente do lado de dentro. É o que você tem de registro dentro de você emocional que vai impedir e te puxar o pé e te segurar no nível de baixo. Entendi. Bom, o resumo da ópera. A gente precisa conhecer o lugar que a gente está indo, né? Como as pessoas agem, como elas pensam e conectar com a frequência. Isso eu achei fantástico, né? E essa acredito que é a parte que mais encanta as pessoas. Pelo que eu entendi também, o que pode derrubar a gente é a nossa resistência, né, ao novo, manter as crenças antigas, estar enraizado em outro local, que não vai fazer com que a gente tenha sucesso nesse novo local. E você fala em estado de presença. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão de estado de presença para a gente. Ó, vamos lá, vou explicar. E o estado de presença, ele não é tão difícil assim de saber o que é, mas talvez seja difícil de
estar no dia a dia, tá? Lá, o que que é estado de presença? Estado de presença é estar aqui, agora, presente, consciente, fazendo tudo o que precisa ser feito, por mais que você saiba onde você quer chegar, os seus olhos não estão lá, os seus olhos estão aqui. Então, como é que a gente faz para estar em estado de presença quando a gente está ascendendo, subindo, crescendo, mudando de nível? A primeira parte é: eu preciso estar consciente do que eu estou fazendo. Essa é a primeira parte. Principalmente se você não passou por um processo de cura e se você tem resistências e se você tem muitas crenças ainda. A primeira coisa para estar no estado de presença, eu vou fazer a comparação aqui para todo mundo que está ouvindo a gente ter uma clareza maior. Imagina que você está subindo uma montanha. E, gente, isso aconteceu com a gente lá no Peru, tá? Na nossa viagem, você tá subindo uma montanha, você sabe que o objetivo é o topo da montanha e que lá tem um lugar maravilhoso, incrível, paradisíaco, inimaginável e nossa, tudo que você sonhou na vida tá lá em cima. Só que, apesar de estar indo para lá, se você não olhar o caminho por onde você está andando e aonde você coloca o pé e aonde você vai precisar apoiar. E se nesse caminho você vai precisar levar uma água, você vai precisar levar alguma coisa para ter amparo a cada passo, eu quero contar para você que a chance de você cair e rolar montanha abaixo e ter que começar tudo de novo é gigantesca, sim ou não? Quando você está subindo uma montanha, se você não olha onde você está pisando a cada passo seu, você está correndo um perigo estratosférico. E prestar atenção a cada passo que você dá e a tudo que você faz, mesmo em estado de presença, é o que vai fazer você começar a subir. O estado de presença é e fala sobre a intencionalidade em tudo que eu faço. Então, se eu vou comer hoje, eu tenho que ter uma intenção. Se eu vou falar, se eu vou fechar um negócio, se eu vou fazer o carinho, alguma coisa para alguém, se eu tenho intencionalidade no que eu faço hoje, e isso já faz com que eu dê passos para cima, isso é o estado de presença. Isso é viver o hoje, agora. Por mais que você não tenha um objetivo final ali, né? E se você ficar olhando para o topo da montanha, você vai cair com certeza. E se você ficar olhando lá para baixo, que você já começou a subir, você provavelmente também vai cair. A cada passo, olhar o que está sendo feito com intencionalidade é o estado de presença. Glau, por que que ele é tão importante? Porque se você ficar inconsciente e não tiver em estado de presença, você provavelmente vai replicar as mesmas coisas que você fez quando não estava nem subindo a montanha. E aí, quando a gente não está olhando o que a gente está fazendo, a gente está no automático, não está? E quando a gente está no automático, será que o nosso automático está muito bem treinado para não fazer besteira? Na maior parte das vezes não tá. Na maior parte das vezes, se o seu automático aí, sei lá, tá? Falar alguma coisa sem noção, ou ser grosseiro do nada, porque você está muito ocupado, o seu automático tá num automático que talvez puxe o seu pé nessa montanha aí, gente. Presta atenção nisso. Então, se você não tiver em estado de presença, vai ficar muito difícil de você conseguir subir essa montanha. Porque aí todas as vezes você vai cair e levantar. E quem cai e levanta ganha muito mais lentidão no processo do que qualquer outra coisa. Certo. Então, o estado de presença é estar é estar consciente, preparado e com objetivo bem definido em foco, correto? Sim. Então tá bom. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta, então, que eu acho que assim, ela tem muitos pontos que você já abordou um pouquinho aqui nessa questão do próximo nível, mas é bom também para o pessoal entender
como isso não serve só para o próximo nível, vai servir para várias áreas da vida, né? Então, a segunda pergunta é: como posso ganhar mais velocidade e efetividade nos negócios? Olha, isso é maravilhoso. E essa é uma pergunta que eu já respondi para alguns mentorados, empresários, CEOs aqui de grandes empresas. E isso é muito legal. Glau, como é que eu posso ganhar mais velocidade? Eu acho que uma coisa está interconectada com a outra. Primeiro, que velocidade é? O que te impede de ganhar velocidade? Essa é a primeira pergunta a ser feita. O que hoje me impede de ganhar velocidade no que eu estou fazendo? Essa é a pergunta básica. Na maior parte das vezes, o natural é encontrar algumas crenças e traumas também, tá? Então, o que que a gente começa a ver? Puxa, por que que eu não estou indo? Por que que eu não estou fazendo? Por que que eu não estou ganhando velocidade no que eu preciso ganhar? E a pergunta sempre é: por que que você acredita que você não pode ir? Porque sempre tem alguma crença de limitação aí. Qual é a crença que limita a sua ação? Por que que é que talvez você acredita que você não pode chegar e simplesmente fazer? E perguntar. A gente tem que saber o que está por trás disso, tá? Porque ganhar velocidade não é fazer mais. Não é fazer mais. A maior parte das pessoas acredita nisso. Glau, eu tenho que fazer mais isso, mais isso, mais isso. Quando a gente se desenvolve, né, como ser humano, a gente vê que, na verdade, a gente vai deixando muitas coisas para trás para crescer e não adquirindo mais coisas. É a nossa roupa que ficou pequena, que fica para trás. É o nosso tênis que ficou para trás. É uma troca que acontece a cada fase. Só que quando a gente não quer trocar a fase, porque a gente tem medo e tem alguma resistência a isso, é isso que impede da gente ganhar velocidade. O medo do desconhecido pode ser um deles? Pode. E a pergunta é: por que existe o medo do desconhecido? Será que a gente pode tornar conhecido o que é desconhecido através do conhecimento mesmo daquele nível, daquele lugar, para ganhar velocidade e chegar lá? Então, quando a gente começa a investigar, puxa, por que que eu não estou indo mais rápido? Essa é uma boa pergunta. O que que é que te prende? Mas quando eu perguntei, tá, para esses empresários, muitos deles responderam: puxa, Glau, eu escutei da minha mãe que eu nunca ia dar em nada, que eu fazia tudo errado. Então, se eu faço tudo errado e nunca vou dar em nada, por que que eu vou tentar correr? Por que que eu vou tentar ganhar velocidade se eu posso cair? Então, eu quero fazer tudo muito lentamente para ter certeza que tudo vai ser feito de maneira perfeita. E quem diz que precisa ser perfeito? Precisa ser feito, não perfeito. Porque quando a gente faz, imagina, tá? E eu já falei tantas vezes aqui, ele sempre vem na minha cabeça e talvez tenha ficado ancorado isso daí, porque é alguém que eu admiro bastante. Imagina se o Michael Jordan ou a Gisele Bündchen que levaram muitos nãos, né? Um não foi errando a cesta e ela não mesmo efetivamente não servia para o trabalho, não era boa para isso. Ou era o nariz muito grande, ou era muito magra, ou o peito era muito grande. O Michael Jordan tentava acertar as cestas que ele queria fazer de todos os lugares e nunca dava certo. Por que que será que chegou uma hora que deu? Por que que será que chegou uma hora que deu? Número um, eu quero dizer que a persistência leva a gente à perfeição. Mas existe alguma coisa que barrava para trás? Barrava. E uma das coisas que eu quero falar para vocês é: a gente só vê fora o que a gente tem dentro, e na maior parte das vezes, é inconsciente. Você acha que todos os nãos que a Gisele levou era porque ela também não se achava tanto assim de alguma forma? Até que ela trocou a mensagem mental e falou: eu vou fazer o melhor que posso com o que tenho. Sim ou não? E de repente, ela começou a ser a melhor, do nada, explodiu.
porque ela fazia o melhor que ela podia com tudo que ela tinha, sem travas, sem crenças. Apesar de aquilo talvez incomodar de certa forma, aquilo começou a ficar pequeno demais para ela. E aí ela começou a ganhar velocidade. Foi quase que como um estouro. Gente, o Michael Jordan também já tinha um caminho criado, já tinha um caminho criado. Mas do nada algo virou na cabeça dele. Quem assistiu o documentário vai ver. Ele olhou, ele investigou, ele parou de pensar o que, que todas as pessoas iam ficar pensando, de todas as vezes que ele errava, tudo que ele ouviu, e ele simplesmente resolveu dar mais atenção para o lado de dentro e para o que fazia bem para ele do que o lado de fora que reforçava os traumas que ele tinha. E ele conseguiu velocidade, e ele conseguiu resultado. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, que a parte mais importante é que todas as pessoas que contam as histórias delas, elas estão dando de bandeja uma metodologia, que é uma história por trás da história, para a gente poder olhar, entender e aplicar a mesma coisa. E quero falar para vocês que apenas funciona. Como é que eu posso ganhar velocidade? Primeira coisa, se você tiver que deixar tudo que você tem que deixar para ficar mais leve, para conseguir voar mais alto, esse é o momento. Muitas pessoas durante a vida carregam uma mochila que eu quero que vocês imaginem aqui comigo, e você também, Rafael, que todo mundo carrega uma mochila e que veio para esse mundo. Sabe quando a mãe mandava a gente para a escola e a gente era pequeno e a gente estava com uma mala grandona nas costas e o nosso pai e a nossa mãe colocou tudo o que eles achavam que a gente ia precisar para ir num passeio da escola. E aquela mala, meu Deus do céu, era pesadíssima, ninguém aguentava mais segurar aquela mala, até que chega uma hora que você está no meio do caminho, suando, cansado, desesperado, você para e fala: para tudo. Eu estou indo para a viagem aqui, o passeio da escola, e o passeio da escola é na praia. E quando você abre a mala, você começa a ver que lá sua mãe colocou bota. Seu pai colocou um casaco de frio como se você fosse para o Alasca. Você vai olhar tudo, você fala, gente, mas aqui tem muita coisa que eu tô indo para a praia, eu não vou usar nada disso. E aí você para e começa a tirar tudo que você não vai usar e leva tudo que você recebeu, só o que você vai precisar. De tudo que você recebeu, você vai levar só o que você vai precisar. E de repente você coloca a mochila nas costas e agora essa mochila tá leve. E agora fica muito mais fácil correr. E agora você consegue ganhar velocidade, porque o peso que você está carregando é menor. E eu estou falando de histórias, padrões comportamentais de pai, de mãe. A gente vem para essa terra e a gente carrega isso. E mesmo dentro dos negócios, se o que a gente carrega não faz com que nós acreditemos em nós mesmos e ainda estamos muito apegados a pai e mãe na terra, mesmo depois de adultos, o que é muito triste, né? Porque os adultos já deveriam ter feito a transição da figura materna e paterna na direção divina. Isso é o processo de individuação. Mas o que a gente vê hoje em dia não é isso. Muitos adultos, né, que eu digo que são corpos adultos, estão ainda grudados na ideia de pai e mãe terreno e não fizeram esse processo que a gente fala, né, de matar pai e mãe. Parece muito forte, né? Mas psiquicamente, se a gente não mata como adulto pai e mãe e não coloca isso na direção divina, é muito difícil da gente crescer e progredir na vida. A criança, ela precisa dessa imagem. Então, quando ela é criança, ela carrega na mochila dela para a vida aí tudo que pai e mãe deu, porque ela acredita piamente nisso e isso, beleza, vai pela vida dela e ela consegue até crescer. A partir do momento que adultece,
Criou consciência, é o momento de abrir a mala, é o momento de agradecer pai e mãe por todos os recursos que eles deram, mas agora escolher conscientemente o que que a gente vai levar para a nossa vida. E às vezes, do que a gente recebeu, a gente leva muito pouco. Porque para a jornada que a gente escolheu viver, a gente vai levar muito pouco, a gente vai precisar de muito pouco do que a gente recebeu. Mas no caminho, a gente vai pegando mais recursos. E quem sabe aí, nesse caminho, para ganhar velocidade, no que a gente vai fazer, nesse passeio da vida que a gente vai fazer, a gente encontre ferramentas que vão nos ajudar. E no meio do caminho, talvez você estava indo a pé. E aí você fala: olha só, eu posso achar um jeito de trocar o que eu tenho ou de pegar essa bicicleta que está aqui para ganhar mais velocidade. Por quê? Do meu pai e da minha mãe não veio um veículo para eu ir mais rápido, mas durante o caminho, durante o percurso, eu encontrei alguma coisa que pode me dar mais velocidade. Então, é como se fosse uma troca. Para a gente ganhar mais velocidade, é mais sobre deixar as coisas que nos pesam para ficarmos mais leves e ganharmos mais velocidade em qualquer área da vida. Como é que a gente faz isso? Com ressignificações. Eu tive um mentorado que ele começou, ele me chamou por conta de burnout. E a gente descobriu dentro do processo que todas as vezes que ele ia dar uma palestra, alguém naquela plateia tinha um olhar que mostrava e apresentava a detecção do olhar do avô dele, que era como se fosse, vamos lá, vamos ver o que esse cara vai dizer, vamos ver se vale a pena mesmo. Que era o mesmo olhar do avô dele de quando ele era criança. E a partir do momento que ele entendeu a história do avô dele e que o pai, o avô dele, né, pela ausência do pai ali, representava o pai para ele, que deu instrução e que foi um avô mais rígido, mas que esse avô foi pela história da família que existia ali. Este homem foi completamente transformado em todos os níveis possíveis. Isso é muito legal, porque dentro das 7 áreas da vida dele, ele saiu do processo de burnout, entendeu o que acontecia, começou a ter mais equilíbrio, inclusive dentro de casa com a esposa e com os filhos, porque até o processo de rigidez dele foi alterado, que era inconsciente, ele também replicava com as pessoas o mesmo olhar que ele recebia. E olha só, ganhou mais velocidade, cresceu na carreira, ganhou mais saúde, isso é fantástico. Mas para ganhar velocidade, sempre é ficar mais leve. Sempre é deixar as coisas que nos pesam para conseguir ganhar velocidade. E tem outra coisa também, né? Quando a gente vê que a pessoa está sem velocidade, talvez ela precise acessar níveis de coragem. E nesse momento, a única emoção que ela pode ainda guardar na mochila dela, se ela quiser, porque leva ela para coragem numa velocidade muito grande, e a gente está estudando deixar ir dentro do Yana Healing, e o Dr. Hawkins fala muito sobre isso, que é o seguinte: primeira coisa, se tem raiva do lado de dentro, utilize essa raiva a seu favor, porque a raiva leva você com tanta velocidade, com tanta energia para um próximo nível, para resolver assuntos inacabados e mal resolvidos, que você se sente tão feliz com você que no final você dá essa flopada aí para o nível de coragem, sobe esse nível por ficar feliz e satisfeito de ter conseguido solucionar um desafio, nem que tenha sido na força do ódio. E eu tenho alguns mentorados que viveram essa experiência e foi maravilhoso. Que legal. Fomos longe nessa resposta, hein? Mas assim, é engraçado, né? Porque assim, quando a gente fala de ganhar mais velocidade, parece que a gente tem que aprender alguma coisa nova para ir mais rápido. E não que não tenha que aprender, mas tem muito mais a ver com aliviar essa carga, né? Essas crenças que você falou, que a gente leva durante toda a vida. E aí, não entrando no detalhe da crença, mas só falando de duas questões muito comuns, acho que, para as pessoas, que é a culpa e o medo, né? E a culpa, ela fala de algo que aconteceu no passado, e o medo fala de algo que pode vir a acontecer no futuro. Então, automaticamente,
essas crenças, elas tiram a pessoa do estado de presença que você falou. Com certeza. E olha, é muito legal que você já identificou que a culpa, a pessoa está no passado. Esquece, toda pessoa que sente culpa, ela não está no estado de presença. E talvez falte trabalhar muito o perdão, porque a culpa, ela não existe. Ela é uma mentira. Não existem culpados, existem resultados de ações que a gente tem na nossa vida. A gente carregar esse resultado por uma vida inteira, sendo que ele aconteceu pontualmente, é estar ainda no passado. Então, a culpa, ela só existe se a gente está carregando o passado dentro da nossa mochila nas costas. E o medo também é uma mentira. A maior parte dos medos, e hoje chega, né, com os estudos de neurociência, 97 a 99% dos medos que a gente cria na nossa cabeça, eles nunca acontecem, eles estão completamente desconectados com a realidade. O medo acontece quando a gente usa o passado de base para construir o nosso futuro. Vou repetir. O medo só acontece quando a gente usa o nosso passado para construir o nosso futuro. Então, o medo, na verdade, ele não existe. Para acabar com o medo, Glaucio, como é que eu faço para acabar com o medo? Desmistificando o medo, porque ele não existe, na verdade. Tudo que a gente vai fazer, existe, óbvio, uma resposta, um resultado. Como é que eu diminuo o medo? Aí sim eu vou falar para você. Se eu crio conhecimento e alimento a fé, se eu crio conhecimento e alimento a fé, eu posso me colocar num desafio para frente. Eu sempre falo para os mentorados e fico feliz da vida quando eles vêm falar comigo, Laucê, o não eu já tenho, dane-se, eu tentei o sim. Eu dou chuva de palmas para eles, eu falo, gente, alguém está entendendo, é isso, o não eu já tenho. O não, ele já está aqui comigo, porque o não fala sobre a nossa paralisação. Se eu tô paralisado, se eu não tô fazendo nada, se eu fico com receio disso e disso, daquilo, nunca nenhum resultado vai vir da não movimentação. Ação vai trazer sempre um resultado. Eu tenho muita gente, já falei sobre isso, né, que tem informação, mas dentro do Yana Healing, o processo é: nós vamos pegar a informação, transformar em conhecimento, que é destrinchar isso para pegar esse conhecimento e utilizar na nossa vida. Muita gente tem muito conhecimento, mas não utiliza. E aí, quando a gente vai investigar por que que não está utilizando e não está utilizando a coragem para caminhar, essa pessoa tem problemas espirituais graves, porque a fé dela é bem pequena. E a segunda é: existe alguém que contou para você em algum momento da vida que você não podia fazer o que você está fazendo e você acreditou e traz isso até hoje. Então, quando a gente desensibiliza isso, nossa senhora, isso está registrado na nossa criança interior e é muito legal fazer as dinâmicas com a criança interior, porque a criança está ferida, tá mal cuidada, tá sozinha, e se a gente não trata essa criança que a gente tem do lado de dentro, é aí que o medo mora e é aí que a culpa também mora. Mas parte boa é, para todos esses desafios tem solução, graças a Deus. Legal. E antes da gente ir para a nossa última pergunta, só fazendo o adendo ali do medo, né? Quando você estava falando do medo, e é engraçado, né? Que o medo ele não existe e ele está na cabeça da pessoa, só isso, né? Por exemplo, você pode estar passando um cachorro grande na rua, uma pessoa pode estar morrendo de medo e a outra pode estar querendo ir fazer carinho no cachorro. Então, assim, é o mesmo cachorro, a mesma rua e as duas pessoas pensando completamente diferentes. Então, a gente tem que buscar muito mais esse estado de presença, né, do que ficar projetando esses medos e essas coisas que nunca acontecem. Isso é muito importante. Mas vamos lá, para a nossa última pergunta. Como Vamos lá. identificar que estamos estagnados, que precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa rotina para voltar a crescer?
E completando, né? Como sair desse automático que toma conta da vida da maioria das pessoas que vivem na Terra hoje. Olha, uma das coisas que eu posso falar para você é o seguinte: todo mundo tem problema e para criar rotina. Ai, Glaucia, eu não consigo criar rotina. Quando a pessoa está indisciplinada e está deixando todas as coisas para trás, está em procrastinação, está em autossabotagem, aí a indicação é, por favor, crie uma rotina. Quando a pessoa já criou uma rotina e está mantendo a rotina há muito tempo, como é que eu identifico que isso já não está fazendo bem para mim de alguma forma? É simples. Se você quer algo a mais e você olha para sua vida e os seus resultados são os mesmos, você entrou na rotina. Você entrou no platô. Você não está crescendo, não está evoluindo. Vamos falar certo, né? Quem não está evoluindo está retrocedendo. Então é sempre assim que eu vou conseguir identificar que a minha rotina hoje está sendo prejudicial. Glau, rotina, você quer dizer rotina do dia a dia? Não, pode ser o automático, que é o piloto automático novo que você colocou ali e ele não funciona. Eu quero falar para vocês que eu nunca contei isso para ninguém, mas eu odeio rotina. Eu construo rotina, mas todas as vezes que eu posso, de maneira extremamente inteligente, alterar a minha rotina, é exatamente isso que eu faço. Gente, quero contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. A rotina é um emburrecedor neuronal. Porque quando você começa a entrar em rotina, você faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, e você fortalece as mesmas redes neurológicas e nada novo é criado nunca. Só que se eu quero mudar de nível, se eu quero crescer, algo novo precisa ser criado. Eu não preciso aprender coisas novas, conhecer novas pessoas, estar em novos ambientes, estar presente em outras frequências. Então, se eu continuo fazendo sempre tudo igual e não faço nada novo, você tem a certeza absoluta que você já percebeu que você está no platô. E provavelmente, se você faz isso na sua rotina diária, se você sempre acorda na mesma hora, faz a mesma coisa, do mesmo jeito e segue essa mesma vida que eu falo que é da roda do rato, você tem a certeza absoluta que quando você olha para os seus resultados, eles sempre vão ser os mesmos. E você vai começar a perceber por quê. As suas respostas são sempre as mesmas, os seus comportamentos sempre serão os mesmos. Você sempre vai procurar fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Então não tem como crescer, porque vamos supor, tá? Uma criança, ela faz tudo do mesmo jeito enquanto é criança. Até ela virar pré-adolescente e tudo muda e ela começa a fazer tudo, ir nos lugares e consumir conteúdos de um pré-adolescente. Um jovem consome coisas de jovem, se veste como jovem, vai assistir filmes como jovem, consome comidas de jovem. Então, quando você começa a ver que cada fase, tá? Cada área tem um certo tipo de comportamento, a fase adulta de crescimento e expansão também. Glau, como é que eu faço para sair desse automático? A primeira coisa é definir metas. Aonde você quer chegar? Em cada fase. Vamos lá, o topo da montanha para você é esse? É. Para quê? Qual o propósito disso? Então, essa é a primeira parte. Você tá a cada fase caminhando para lá? A cada passo que você dá, quando você pensa no que você quer, é isso que você está fazendo? É nessa direção que você está indo? Se você começa a aumentar a diferença, tá? Das suas rotinas e o que você faz e como você faz o que você começa a criar novos caminhos. Até a hora de comer, quando a gente muda, o nosso corpo sente e é obrigado a se adaptar. Você sabia que até quando a gente faz isso, e poucas pessoas sabem, mudam as nossas redes neurológicas, muda o funcionamento do nosso corpo e ajuda a gente a ter comportamentos diferentes do que a gente tinha anteriormente?
É por isso que é tão importante estar em contato com novas frequências. Porque como que a gente descobre que a gente está? Olha para sua vida. Se o seu relacionamento continua o mesmo e você continua tendo os mesmos problemas, com certeza em relacionamentos você está automático. No trabalho, você continua fazendo a mesma coisa e tem os mesmos resultados, você já sabe que você está no automático, que você já não está mais pensando. Você está só seguindo ali como se fosse a mesma coisa todo dia. Tem até filme do Chaplin, né, que mostra isso. Acorda na mesma hora, vai no trabalho para a mesma hora, faz as mesmas coisas, almoça no mesmo horário, período da tarde a mesma coisa, sai na mesma hora, vai para casa, come, deita e dorme. E tem gente que tem esse reloginho muito bem acertado. Mas todas as vezes que você sai da rotina para fazer realmente alguma coisa que vai te levar na direção do que você quer, a nossa vida, gente, começa a mudar completamente, completamente. Organizar a nossa vida é bom, mas se você já está com a sua vida organizada, você tenha certeza que agora chegou o momento de você fechar em blocos, em temporadas a sua vida. Então, na temporada aqui, que você pode fechar em blocos de 3 meses, eu vou fazer assim, daqui 3 meses eu vou fazer de outro jeito, daqui 3 meses eu vou fazer de outro jeito, porque isso aciona novos caminhos neuronais do seu cérebro. E acionando esses novos caminhos, eu quero dizer para você, novos caminhos também de ideias são desbloqueados para você construir na sua realidade uma realidade diferente. Então, todas as vezes que eu faço alguma coisa nova, faço algo que eu vou me arriscar de alguma forma, ou algo que tire eu mesmo, né, da minha própria zona de conforto, aí você sabe que você está em crescimento. E estar em crescimento é sair da zona de conforto, é sair do automático, é treinar uma coisa nova. Por exemplo, quando você aprende a dirigir, você está no estado de eu não sei dirigir, eu não dirijo. E quando você começa a pegar as aulas práticas e entra no carro, o seu cérebro quase dá pane. Você tem que segurar no volante, você tem que trocar marcha, você tem que pisar no acelerador, na embreagem, olhar nos retrovisores, ver o sinal de trânsito, gente passando, até isso se tornar automático para você. Mas quando é que você esteve crescendo? Quando você saiu de estar eu não dirijo para o estou aprendendo a dirigir, né? Estou dirigindo para o agora eu consigo dirigir. Entrou no automático, tá na hora de conhecer uma nova habilidade, porque essa já não é mais um desafio para você, já não está crescendo mais. Você cresce todas as vezes que você está aprendendo algo novo e coloca isso em funcionamento, e aí isso vai entrar no automático, e isso já é um indicativo grandioso de comecei a ter o mesmo resultado no automático. Tá na hora de desbloquear uma nova habilidade, tá na hora de deixar o velho e começar a alimentar o novo e ver para onde que eu quero ir. Legal. E é isso, né? O que você falou. Ah, o crescimento, ele apresenta algumas situações, né? Ele muitas vezes dói, né? Não aquela dor de sofrimento, mas de você estar fazendo algo que te incomoda, que não é o natural, né? E é isso, né? É o desafio que você falou. O desafio muitas vezes, né? Ele vem disfarçado de problema, mas ele não é um problema. Você precisa do desafio para crescer. Se você não tiver o desafio, você não cresce. Isso é muito importante, né? É, Totalmente importante. Quando você fala isso, quando a gente coloca os olhos, né, na direção do dirigir, você imagina o tamanho do problema que é para um jovem, né, um jovem adulto que fez 18 anos, entrar num carro e ter que prestar atenção em tudo isso ao mesmo tempo, sem bater o carro, sem subir numa guia. O nosso cérebro entra em, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Então, todo crescimento, se a gente começa a olhar para isso, entender que isso é o crescimento e que é nesse lugar, a cada vez que você consegue fazer isso, cada vez melhor,
que te traz um sentimento de felicidade, de alegria, de mudança de vibração, de puxa vida, eu consigo fazer isso. Não é fácil, mas amanhã eu vou tentar de novo, eu vou ser melhor. Quando a gente fala das histórias aqui que eu já trouxe, né? É exatamente isso que você vê. Puxa, foi isso que essas pessoas fizeram para crescer. E cada vez uma coisa diferente, cada vez continuaram e foram melhorando e foram aprimorando e foram desbloqueando coisas novas. O crescimento é desconforto. Então, se eu estou no automático, não estou crescendo. Porque crescer não é que dói, mas é desconfortável. Ninguém cresce sentado no sofá, assistindo Netflix e comendo pipoca, né? Mas a gente cresce quando a gente pega, sei lá, esse jovem que está aí assistindo Netflix e comendo pipoca e coloca ele dentro de um carro assim que ele faz 18 anos e começa a ensinar para ele a dirigir e dá um novo desafio para ele desbloquear essa nova habilidade. Vamos lá, então, da mesma forma que o desconforto está para o crescimento, o movimento, né, a não estagnação, ela está para a inconformidade. Eu acho que quando você não está conformado com os seus resultados, né, você está insatisfeito com o que você está realizando, você automaticamente busca, você sai dessa zona de conforto, né? Acho isso muito interessante. Bob Proctor fala muito disso. Sim, na verdade, não é que você não é grato pelo que você tem, mas quando você sabe quem você é e do que você é capaz, eu sempre falo aqui, né? Ficar indignado, você pode ficar indignado de não estar chegando no lugar onde você está chegando e começar a ver e utilizar de coragem e bravura para realmente bater nas portas que você precisa bater para ter o sim que você busca. Então, quando a gente faz isso, né? Eu sempre falo, os mentorados acabam virando grandes caras de pau. Eles falam, Glaucia, a gente já sabe que o não a gente já tem, mas a gente sempre tenta o sim. E se a gente tenta o sim num lugar, aquela pessoa às vezes fala não, mas conta de outra que vai dar o sim, e aí a gente vai caminhando e chegando nesses resultados, e isso é maravilhoso. Mas a parte mais importante que eu acredito para a gente subir de nível, voltando para a pergunta lá do começo, que é uma coisa importante, né? Eu penso que a maior parte do que a gente sente comanda a nossa vida. Então, quando a gente traz uma cura emocional para o nosso coração, uma das coisas é que você quer resultados, se torne magnético. Nós somos seres eletromagnéticos. Já falei aqui no Disruptivos para o pessoal. Então, quando você começa a tratar o seu coração e deixar para trás traumas, crenças, dores, você aceita pessoas soltando da sua mão, se distanciando e algumas coisas acontecendo porque essas pessoas não sabem lidar com o seu novo eu e você nem chegou ainda onde você queria. Fazer as pazes com isso, perdoar isso dentro de você, quem você foi, sabendo que você fez o melhor que você podia com tudo que você tinha, isso vai fazer com que a sua emoção, o seu sentimento e o que você carrega do lado de dentro, como aquela mochila que dei exemplo aqui para vocês, seja dissolvido, vai ficando muito mais leve. É um peso que você vai deixando para trás. E com certeza esse peso que você vai deixando para trás deixa leve o seu coração. Aumenta o seu magnetismo para resultado. Então o seu trabalho é só ir tentar o sim. Mas você tá tão leve, tá tão feliz, tá tão entusiasmado e vê no futuro uma esperança tão linda para o que você está construindo para você, que é impossível de você receber nãos. É impossível de você não ser positivado. É apenas impossível. E tenho casos, gente, de alguns mentorados aqui também que precisaram fazer exatamente nada, movimento nenhum, e parados sem fazer nada, isso acontece muito comigo. Os clientes começaram a chamar essas pessoas só pela energia que elas emanam. Então chegaram, sabe, caindo o cliente no colo? E isso é muito gostoso, isso é muito legal, porque você vê que a pessoa subiu de nível não só na vida, mas em níveis energéticos, em níveis de consciência. E é nesse lugar
que o seu coração mais leve atrai com magnetismo resultados diferentes. Então, quando a gente muda o nosso interno, nós passamos a atrair, pela lei do espelhamento, pessoas tão abundantes e generosas, assim como nós nos tornamos. Então, isso vira um ciclo fácil de girar, ganha velocidade, ganha movimento. Então, isso é muito legal, porque é como se você estivesse agora se identificando com os seus iguais. E se você é uma pessoa que se sente próspera e abundante, você vai atrair. Prosperidade e abundância também do lado de fora, com todas as conexões que você vai fazer. Isso é muito legal. Ótimo, ótimo. E para a gente fechar, eu queria falar da chave de novo que você falou, que é do estado de presença, né? Qual é um segredo? Conta um segredinho para a gente estar mais consciente o tempo todo, né? Porque a gente sabe que as dificuldades do dia a dia, elas às vezes levam a gente para o caminho do automático, né? Como que a gente pode ficar mais consciente durante as nossas atividades durante o dia? Olha, uma das chaves de consciência, que eu já falei por aqui, eu acredito que eu vou ainda falar muitas vezes, né? É a gente ter esses ganchos mentais que conduzem a nossa mente a sair do automático. A Clara Tríade é uma dessas chaves. Então, são três perguntas intensas, de treinadores, né? E a gente faz isso já faz alguns anos, e essa ferramenta é uma ferramenta que eu aderi e construir de maneira potente para a gente ficar em estado de clareza. Em todas as coisas, se você puder se tornar o observador do que acontece na sua vida, você já vai conseguir ter clareza. Mas a Clara Tríade, ela vem para falar para você três coisas incríveis. O que eu quero mais? Então, em tudo que você for fazer, você vai pensar o que eu quero mais. A segunda, o que é mais importante para mim? E a terceira, o que eu vou fazer agora vai me levar para onde eu quero? Então, essa é uma chave de clareza que com certeza vai aparecer nos próximos episódios e que ajuda muito. Glau, como que ela ajuda? No seu relacionamento, no seu café da manhã, na sua dieta, nos seus negócios. Vamos supor que você quer fechar um negócio com alguém e essa pessoa tá ali, não sabe o que vai, não sabe o que se faz, não sabe isso, e você precisa falar alguma coisa para essa pessoa. Se antes de conversar com essa pessoa, você começa a pensar o que você quer mais, o que é mais importante para você e o que você vai fazer agora vai te ajudar a chegar onde você quer, a sua narrativa é capaz de mudar completamente. Completamente, da água para o vinho. Essa é uma das certezas que eu posso dar aqui para vocês. Olha só, quer ver? Vou dar um exemplo de dieta. Imagina que você colou as três frases na sua geladeira e está fazendo dieta. Quando você chega na frente da geladeira e você lá, lê lá, o que eu quero mais? Ai, meu Deus do céu, eu quero mais é entrar na minha calça que não tá entrando faz muito tempo, tá? E tô dando coisas bem simples e depois a gente muda para a parte empresarial. Ah, eu quero, mais importante para mim é entrar naquela roupa que eu não tô entrando e me sentir bem. Então, o que eu quero mais é manter o plano que é emagrecer. O que é mais importante para mim? Comer o doce que eu ia comer agora na geladeira ou entrar naquela calça que eu queria? O que eu vou fazer agora vai me ajudar a chegar onde eu quero? Que você estava indo comer o doce? Na hora você fala: Meu Deus, isso não vai me ajudar em nada, eu não vou comer o doce. Fecha a porta da geladeira e volta a fazer o que você ia fazer e continua a vida e segue a vida. Isso serve dentro de empresas também, tá? Quando a gente está dentro de uma empresa e a gente precisa fazer algumas coisas, isso serve para ação e para não ação. Puxa vida, eu preciso solucionar esse desafio. Isso é o mais importante para mim? É. Isso é o que eu quero mais? É. O que eu vou fazer agora, que às vezes é ficar calado, vai me ajudar a chegar onde eu quero? Se não vai, tá na hora de abrir a boca e botar a boca no trombone e falar o que precisa ser falado, do jeito que precisa ser falado, para ter o resultado que você quer. Porque a gente sempre fala, o não a gente já tem. O contrário também funciona. Será que a forma com a qual eu vou falar agora vai fazer esse cara dizer sim para mim?
se é o sim que eu quero dele? Será que eu preciso construir uma outra narrativa, um outro formato de conversar com essa pessoa para ter o sim dessa pessoa para mim? Então, isso é muito importante. E isso é uma chave aí para clareza, para estar no estado de presença. O que que me deixa no estado de presença? Estar desperto, estar na realidade, estar no hoje. Então, Glauce, tudo que eu vou fazer, eu posso ter uma ferramenta de planejamento do meu dia para eu estar no hoje? Eu posso. Vou dar a dica aqui para vocês, tá? Os 5 minutos diários, se vocês vão procurar, tem na Amazon, tem no Mercado Livre. Essa também é uma ferramenta que vai fazer você guiar o seu dia e, inclusive, guiar emocionalmente o seu dia e te empoderar para viver ele. Essa é uma ferramenta que te ancora no hoje. Então você sabe qual é o objetivo principal, mas hoje, se você solucionar esses 3 desafios, prestar atenção em 3 coisas maravilhosas que vão acontecer hoje, conseguir falar sobre você, quem você é, para conseguir solucionar esses desafios, você tenha certeza que essa ferramenta de clareza, ela vai trazer você para o agora, e como você precisa preencher ela no final do dia contando quais coisas maravilhosas aconteceram e ainda o que que você poderia ter feito hoje melhor, que na verdade você já ancora isso na mente para fazer amanhã, são ferramentas que te prendem no presente e que mudam a sua realidade. Então eu quis trazer ferramentas práticas para utilizar mesmo, para você comprar aí, quem está do outro lado ouvindo, a ferramenta dos 5 minutos diários, né? E também a ferramenta da Clara Tríade, que eu tenho certeza absoluta que vai aparecer em algum outro momento, porque todo mundo sempre pergunta a respeito disso. Que legal, Glaucio. Muito obrigado. Chegamos ao fim das perguntas. Adorei participar com você desse podcast. É, Fico à disposição para um próximo convite, né? De repente, aí, quando você estiver entrevistando, de história para as pessoas, testemunho, alguma coisa, eu possa vir aqui de novo falar um pouquinho e desfrutar desse tempo com você. Queria também agradecer pelo trabalho novamente. Sei que você vai lançar novidades por aí e continuo, obviamente, acompanhando todos os podcasts, o Iana, e espero esse conteúdo e esses produtos novos o mais rápido possível aí para testemunhar esse sucesso de você ajudando as pessoas, servindo aí as pessoas que mais precisam. Gratidão, muito obrigada, gente. Que alegria ter o marido falando isso, né, gente? E olha só, eu vou trazer e pedir para ele vir testemunhar. Não vai demorar muito, porque o marido também foi um dos mentorados e hoje eu falei que ele está mentorando a vida por osmose, né? Por tudo que ele vive aqui, pelas conversas que a gente tem, a construção da nossa vida. Gratidão por ter você aqui. Gente, o tempo do marido é muito escasso, os nossos sócios sabem disso. É difícil encontrar uma janelinha aqui com ele para gravar, mas fico muito feliz que ele dedicou um tempinho dele para estar aqui com a gente hoje, falando sobre o mundo empresarial e dando o pontapé inicial para o Aglau Responde aqui dentro do Disruptivos Podcast. Tenho certeza que a maior parte das pessoas ouviu coisas aqui que nunca nem imaginou que tivesse relação, mas que tem sim, e que muitas vezes na nossa vida aí, de construção mesmo, são pontos cegos, e são esses pontos cegos que, a partir do momento que deixam de ser, que começam a solucionar a nossa vida e levar a gente para frente e fazer a gente evoluir, a gente crescer e exponencializar. Gratidão, Rafael, obrigada. Ficamos por aqui até o nosso próximo episódio.